Toda honra e toda glória sejam para nosso Senhor Jesus Cristo, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos 11, versículo 36. Graça e paz, amados irmãos, e a todos que escutam a esta pregação. A complexidade, irmãos, a complexidade. A bagunça é fácil falar, né? É uma bagunça. Uns não entendem, outros acham que entendem. A complexidade é tal que só tem uma coisa que interessa: o fato. O que é fato? Vamos aos fatos. O fato começa com o verbo de Deus. Por quê? Porque eu acho? Porque eu sei, ou eu acho que sei, ou que bagunça é essa? Com tantas religiões, não é? E eu estou rindo aqui, é porque você já sabe, o Senhor Jesus nos salvou. Ele nos tirou da caixinha fechada para fora. Então a complexidade é tal que leva o homem a avançar, e o que avançou muito, ele olha para aquilo ali e idolatra. Ele constrói alguma coisa e ele não se dá por conta que perante a eternidade é nada. E aí se levantam pessoas poderosas, e mesmo uma pessoa simples como eu passou anos estudando, desenvolvendo e preparando. E no meu caso, na hora de fazer alguma coisa, aí já passou o tempo, né? Quem sabe eu ainda possa fazer alguma coisa, mas eu passo por diversos problemas. Mas não é essa a questão. Mesmo aqueles que conseguem fazer alguma coisa, e aí eles vão idolatrar aquilo ali. Eu sei o que é isso, porque antes de aceitar o Senhor Jesus, eu comecei a fazer curso disso, curso daquilo, e eu sabia lá no meu interior que nas palestras que eu iria fazer, não sei se ainda farei, eu não ia usar nada daquilo. Nada daquilo que eu aprendi nos cursos superiores. Aquilo serviria apenas para construir uma base. E em cima daquela base, eu ia desenvolver muito mais, muito mais. E é o que aconteceu. Então, aí eu passei anos realizando coisas na minha mente, não é? Anotando planos, muitos projetos, e um desses projetos era a palestra. E aí vocês imaginem o que é a complexidade. Quanto mais anos uma pessoa passa desenvolvendo algo, mais a pessoa idolatra aquilo, não é? Por exemplo, se você gosta de fazer um artesanato, você diz, eu gosto de fazer aquilo. Não é idolatria, é um costume. Mas se você é uma mulher e gosta de fazer um tricô ali, ou qualquer artesanato, passa a tarde inteira naquilo ali, ou o dia inteiro, e já está aposentada, já não precisa mais trabalhar para ganhar dinheiro. Vamos dizer que você tem uma boa aposentadoria. E aí você não lê a Bíblia, não busca Jesus Cristo, então aquilo ali virou idolatria. Aquilo ali virou alguma coisa que te prende. Por quê? Porque ao longo dos anos, vamos imaginar que esta pessoa desenvolveu técnicas ali no artesanato, uma coisinha simples.
E essa pessoa, ela quer usar os anos de sua vida para desenvolver mais técnicas e fazer mais daquilo ali. E ali ela vê beleza naquilo ali. Então a nossa mente é complexa. O nosso cérebro é um computador complexo, mas não se compara à mente que está na alma. Nós falamos às vezes mente, às vezes cérebro, porque a palavra mente e a palavra cérebro, muitas vezes ela é empregada uma no lugar da outra, sem distinção. A mente está na alma, a nossa mente faz parte da alma. E a alma, quando perde o corpo físico, perde o cérebro também, que é um pedaço de carne. E a alma sobe com todas as lembranças, com todos os registros, vai para o juízo. Ou seja, a alma chega lá em cima perante o Senhor, sabendo o que ela fez, com memória, com raciocínio. E qual é a diferença? A diferença é que quando a alma está dentro desse corpo, a alma tem menos poder, porque esse corpo aqui é uma glória menor. O corpo de Adão e Eva, quando eles estavam no Éden, era uma glória maior. Então nós sabemos que dentro desse corpo nós envelhecemos, e mesmo uma criança que não envelhece, ela acha que é aquilo ali, mas ela está num corpo que ainda é limitado. É limitado. E quando nós perdemos esse corpo, então nós não nos movemos mais dentro desse corpo, nós ficamos livres. Ficamos leves. Já é uma liberdade superior à liberdade aqui na Terra. E maior liberdade ainda vai ser quando nós recebermos o corpo glorificado. Essa parte, alguns irmãos creem de um jeito e outros de outro. Não tem problema, desde que creia que Jesus Cristo é o Senhor. Uns irmãos creem que quando a gente morre, vai dormir com Cristo, vai estar dormindo em algum lugar. Alguns irmãos creem assim. Tem irmãos que até procuram preservar o corpo, o que é impossível, porque tem pessoas que morreram há milhares de anos atrás, tem pessoas que foram queimadas, pessoas que foram na guerra carbonizadas, mais do que isso, tem pessoas que na Segunda Guerra Mundial estavam ali, do ladinho da bomba atômica. O corpo, ele é mais do que carbonizado, ele vira mais do que pó, ele some, ele evapora. Não tem como recuperar aquele corpo. Então, muitas seitas inventam muitas coisas, esse negócio de preservar o corpo, preservar o que sobrou do corpo, enfim, o Senhor Deus não precisa desse corpo. Mas isso não tira a tua salvação. Se o irmão não pensou nisso, não acredita, se o irmão acha que está dormindo com Deus, né? Que Estevão, quando foi ser apedrejado, ali naquele momento ele viu Cristo à destra do Pai. Para quê? Para subir, para ir para dormir? Não. E aí nós temos vários pontos na Bíblia que explicam isso. Mas enfim, o que acontece é que quando nós morremos, nós subimos sem esse corpo. E já lá em cima a Bíblia dá uma referência. Não é o paraíso ainda, mas é o seio de Abraão. O seio de Abraão, o que é? É o lugar onde Abraão está. Simples assim. Seio, peito, lugar, né? Perto de Abraão. A palavra diz assim. Então, nós temos até parábola explicando isso. Temos a palavra falando seio de Abraão. E as almas no seio de Abraão estão livres, numa liberdade maior do que essa daqui. Até os irmãos que creem no som da alma sabem que o salvo, eu não creio nisto,
Mas mesmo se fosse o sono da alma, o salvo está muito mais em paz do que aqui na terra, está livre desse corpo. Mas o resultado é que depois, lá na glória, lá no final, depois das bodas do Cordeiro, todos nós vamos para a vida eterna com o Senhor Jesus no paraíso. E no paraíso nós temos a vida perfeita e abundante porque vestiremos um corpo perfeito. Então, em resumo, aqui na Terra nós usamos um corpo com uma glória menor. E por mais que a gente veja as coisas desse mundo, até um artesanato, né? Às vezes um homem, uma mulher, numa aposentadoria, idolatra aquilo ali. Vai querer fazer só aquilo ali, porque agora eu tenho o meu salário, agora eu tenho meu cantinho. E se não é isso, podem ser pessoas poderosas que acham que mandam e tudo, e realmente mandam. Mas são como Pilatos, mandam só por algum tempo. Agora mesmo apareceu de novo aí um vídeo, eu nem entrei porque não me atraiu, mas o que vão dizer, né? Que daqui a alguns anos já está próximo à vida eterna. Vão descobrir a vida eterna. Eu tô rindo porque é triste, né, irmãos? É triste. Eu creio que não, mas ainda que consigam, o que acontece é que se cair uma pedra, ou se tropeçar, ou se uma máquina, uma explosão, por mais que aquela pessoa passe creme, tome uma pílula, longevidade, qualquer coisa pode acontecer e acaba com a vida dela. Né? Então, a estátua de Daniel é uma profecia que mostra que os governos são governos que passam e depois vem o governo eterno que já existe e vai derrubar todos os governos. E lá naquela visão, uma pedra que vem dá a entender que essa pedra é Cristo. E a palavra mesmo diz que esta terra tudo está reservado para o fogo. Quer dizer, todos os governos vão ser derrubados. E o que é isso, irmãos? Vamos voltar para o corpo. Nós temos um corpo que é maravilhoso, claro, né? Quem é que vai dizer que é ruim a vida? O que Deus fez é ruim? Não. Puxa, né? Se olhar qualquer coisa nessa vida, uma árvore, olha que vida maravilhosa, né? Então já lembrei eu tomando suco de limão lá na infância. Puxa, aquilo para mim era uma maravilha, porque eu era criancinha, né? Experimenta fazer um Cooper aí num dia de sol, chegar em casa e ver se tu não vai gostar de ter geladeira, ter uma casa, ter uma jarra, ter um limão, um pouquinho de água e fazer um suco de limão, né? O que o Senhor Deus fez é maravilhoso, tudo é maravilhoso. Mas o Senhor mesmo diz que não é aqui, que a glória dele é algo que nem olhos viram, né? Nem ouvidos ouviram, sequer subiu ao coração do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, irmãos, nós sabemos que nós estamos num corpo que é limitado pelo tempo, pela idade, por doenças, por guerras, por situações. Qualquer coisa que aconteça, aquele corpo pode. Experimenta botar o dedinho no fio de alta tensão ali. Aí os passarinhos pousam ali e não sentem nada, né? Por quê? Porque eles não estão, para quem entende um pouquinho de eletricidade, eles estão com os pezinhos num fio só, né? Então, se eles botarem um pezinho no chão e um pezinho no fio, experimenta lá o homem subir, né? Encostar em dois fios ou numa condição diferente daquela, e vai o passarinho ali, ele não sabe o risco que ele está correndo, porque sim, se ele pegar uma fiação meio enrolada, ele pode ser carbonizado.
Então, se o homem botar o dedinho ali onde não deve, como acontece também, né? Às vezes o homem vai ali numa excursão e ele simplesmente decide descer uma montanha, fazer qualquer coisa bonita e toma, acabou a vida. Nós não temos essa preocupação, porque em Cristo já temos a vida eterna. Mas o fato é que tudo que fazemos aqui, por mais que se diga, olha, já é perfeito, olha, alcancei isso, olha, alcancei aquilo, a palavra diz que o homem está ordenado morrer uma só vez. Uma só vez já diz que não tem reencarnação, Hebreus 9, 27. Mas aqui o foco é sabermos que está ordenado. Ninguém alcança a vida eterna, não tem como, a menos que aceite a Cristo. Ou seja, Cristo nos concedeu vida eterna. E a diferença é imensa. Neste corpo, tudo é mais lento. Até para quem não acredita, entende, é simples. Lá na glória é um novo corpo, que pode correr, um corpo que atravessa paredes, mas também não é aquele estilo de desenho animado, né? De espiritismo, de imaginação, não, é corpo de carne mesmo. Então, lá na glória nós temos essas características que o homem mais quer, né? Que aqui a gente vê filme de super-homem, filme disso, filme daquilo, e eles têm poderes. Tem poder para voar, para flutuar, não é, irmãos? Para atravessar paredes. E isso nós temos em Cristo, pois lá na glória é assim. A Bíblia revela tudo isso. Então é um corpo glorificado, a palavra explica. Mas como nós estamos nesse corpo, tudo é mais lento para nós. Tudo é mais lento. Um homem que se vangloria, a palavra diz assim, olha, se tu quer se gloriar, que se glorie em Cristo. Por quê? Se tu se gloriar, que é o tal que desenvolveu qualquer coisa, começa a idolatrar aquilo, tu vai pelo engano. Então a ciência, tudo que o homem faz, eu passei a vida inteira, ano após ano, em meu testemunho, filosofando, pensando, fazendo curso. E quando achava que eu estava parado, eu estava submerso, né? Imerso nos meus pensamentos. Mas tudo isso é em vão se não tiver a Cristo. Eu costumo dizer até a Dona Mariazinha, né, que a gente costuma dizer, aquela senhorinha simples, que não sabe nem falar e está cantando e louvando a Deus. Aquela mulher, a fulaninha ali, né, ô mulherzinha ignorante, aquela mulher que muitos dizem que é pobre, ignorante, não sabe nada. Não conhece nada, é verdade, mas ela conhece a Deus. Então, quando ela morrer, ela larga este corpo por ordem divina e lá no céu, no tempo certo, ela vai receber um corpo glorificado. A mente dela estava nesse corpo, já era um corpo inferior e ela já não estudou. Já piora a situação. A aparência dela é de quem não sabe nada. Ou mulher ignorante, não sabe nada. E vem falar de Jesus, não é essa imagem que muitos têm? Mas quando aparece uma pessoa erudita, até cientista, falando de Jesus, porque tem irmãos nossos que são grandes estudiosos, também não aceitam, né? Por quê? Porque sem Cristo, a pessoa se gloria na complexidade, nas coisas, porque tudo é bonito. Não é para falar mal das pessoas, mas é o grande engano. Eu mesmo, quando eu era pequeno, eu mexia um pouquinho com eletrônica e lá no início eu fazia brincadeiras com fios. Aí criou uma coisa na minha cabeça quando eu olho o fio. Criou uma, né? Porque se você tiver um brinquedinho da infância, e toda vez que você olhar aquele brinquedinho, dá uma sensação boa, né?
Então, se eu olho um emaranhado de fios, não é bem a coisa, né? Mas eu já fico pensando, o que eu poderia fazer com aqueles fios? Eu tenho que me controlar. Porque na minha infância eu tinha assim, a liberdade de comprar componentes eletrônicos e tudo, e um dia eu vi que eu estava mexendo muito com pequenos pedacinhos de fios. E aí me veio a cabeça de fazer um negócio grande com muitos fios, só para brincar, só para ver a lógica da coisa. Aí eu peguei uma tábua, enfim, coloquei um negócio ali cheio de tomadas e fios, era um painel com 22 tomadas, não me lembro. E era fio, interruptor e não sei o que. Para uma criancinha de 12 anos, aquilo ali era, né? E a imagem que ficou gravada na minha cabeça era um monte de fio, né? Aí passaram-se os anos, eu vi que algumas vezes eu resolvi mexer com fio. Um dia até fiz um curso, eu nem me lembro o nome que se dá, mas esse curso aí de instalação, qual é o nome hoje, eu não sei. De telefonia, que hoje nem tem mais, né, irmãos? Hoje é internet, é telefone sem fio. E aí estava eu lá, pendurado num poste, mexendo nos fios do poste para aprender aquela tralha. Nunca trabalhei naquilo. Por quê, irmãos? Porque nós gostamos da complexidade, gostamos das coisas. E quando a gente atinge alguma coisa, o que que acontece? A gente fica maravilhado com aquilo ali, né? A gente olha aquilo ali e como é que eu estou entendendo? Quando eu programava, eu cheguei a trabalhar com programação, e eu uma vez olhava aquilo ali e pensava assim, puxa, como é que eu entendo isso, né? Como é que a minha cabeça não esquece um código? E os outros vão olhar o código e não conseguem entender nenhuma linha. E eu escrevi milhares e milhares de códigos, que era uma linguagem antiga, mas funcionava. Linguagem de programação antiga. Então tinha Clipper, tinha Basic, tinha várias linguagens. E aí um dia eu peguei e imprimi esta programação. Era um programa simples de uma locadora de vídeo, mas eu resolvi fazer um programa top. Tudo que se queria naquele programa acontecia ali, né? Tipo de pesquisa, quem pagou, quem não pagou, quanto tem no caixa, quanto tem a receber, tudo. E aí eu estava me vangloriando, mas não era bem vangloriar, eu estava fascinado porque eram muitos códigos. E um dia eu olhei aquilo ali, listei na tela do computador e vi aquela imensidão de códigos e fiquei pensando, como é que eu sei tudo isso? Como é que não é difícil para mim, né? Eu fazia aquilo com prazer. E aí um dia eu resolvi gastar papel. Nós tínhamos aquela impressora que imprime em folhas não separadas, ou seja, era um formulário contínuo. E aí eu deixei imprimindo. Foi uma folha atrás da outra, né? E aí quando eu fui ver, se eu esticasse aquilo ali, dava a distância de uma quadra, mais ou menos. De tanto código. Tudo em letra miudinha. Como é que a minha cabeça, onde quer que eu olhasse aquele código, eu entendia. Como é que pode ser, né, irmãos? Aí eu ficava maravilhado. E quanto mais eu entendia, mais eu complicava. A cada dia que passava, eu olhava aquele programa da locadora de vídeo e melhorava. E colocava mais uma função para isso, uma função para aquilo. Agora, uma função para dizer: olha, se aparecer alguém aqui, é um aniversário, o programa tem que avisar: olha, esta pessoa está de aniversário. Dá parabéns para ela, dá um brinde. E aí a gente vai ficando maravilhado, não é, irmãos? Qualquer coisa que você faça, um artesanato, ou seja que for, você vai ficando obcecado por aquilo. Não tem saída, nós vamos gostando mais e mais e mais das coisas. Então, isso acontece até com as pessoas que estão fazendo guerras. Enquanto ela não está no meio da guerra, ela se acha o bambambam e diz que agora conseguimos vida eterna.
E aí ela se sente fascinada, porque agora criou um foguete tal, o outro é pacífico, o outro é foguete de guerra. Santos Dumont, aviação, depois descobriram que usaram os aviões para guerra, e enfim. Seja pelo bem, seja pelo mal, nós ficamos fascinados. E é daí que vem a teoria da evolução. Aqueles que seguem a teoria da evolução acham que não, porque tem muitas explicações, porque os animais são assim, a lei do mais forte, não sei o quê. Mas a palavra diz que isto é soberba. Estão se firmando no seu próprio entendimento e, repetindo, a palavra diz: aquele que se gloriar, tudo bem, eu posso me gloriar, eu posso sentir que bom isso que eu estou fazendo, olha que bonito, mas que se glorie em Cristo. Então, tudo que fizer, faça dando glórias para o Senhor Deus, né? Se tu fizer uma coisa bonita, diz assim: graças a Deus, esse bondoso Deus que me deu a vida, me deu sabedoria, olha o que eu consegui fazer. Aí tudo bem, um abraço o outro, um elogio o outro, mas não tenha aquele negócio eu sou superior, não é, irmãos? Então, a complexidade desse mundo é tão grande, tão bonita, e não é esse mundo, é a existência, e nós fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor Deus. Do Senhor Deus. É muito mais complexo do que aparenta ser. Ah, então eu já sei que esse pregador vai falar. Eu não creio nesse Jesus. Olha, esse pregador já vai dizer que é tudo complicado. Eu sou o cara. Eu sou evoluído. Esse pregador nem sabe 1% do que nós conhecemos. Não tem complexidade nada, é tudo bonito, fascinante. Eu não sei se algum ateu diria isso, mas muitos já disseram. Semelhante, né? De que nós não percebemos a verdade, a realidade das coisas, os fatos. E o que eu vou dizer é exatamente isso. Para nós, não tem complexidade nenhuma, irmãos. O que tem são forças do mal impedindo. Não tem. Nós somos filhos de Deus, todos foram feitos à imagem, conforme a semelhança do eterno Senhor. Todos têm a capacidade divina de perceber o fio da meada, de ver as coisas bonitas. Então, quando eu fazia um programa de locadora, olha quantas páginas eu gastei papel, não precisava. Era só para eu mesmo olhar quanto de papel que ia gastar. E eu podia até calcular, mas eu queria pegar aquele papel na mão, só para eu pegar e ver, para sentir, puxa, olha como é que eu entendo tanto código assim. E este é só um dos programas que eu fiz, imagine todos. Então nós fomos feitos à imagem, conforme a semelhança do Senhor Deus, aquele que vive eternamente. O Senhor nos deu poder para vivermos o complexo, de forma que para nós o complexo não é assim coisa difícil, impossível, não, é bonito. Tanto é que em todas as profissões, quando a pessoa domina aquilo ali, ela começa a achar bonito, né? Até é normal quando a pessoa já está acostumada com o trabalho, e aí vem a aposentadoria, aí vem a velhice. Aí vem o tempo que a pessoa diz assim, puxa, agora que estava bom, agora que eu era chefe lá no setor, agora que eu conhecia toda a empresa, agora que eu estava ganhando bem, agora que eu fazia tudo de cabeça. Para mim já era tudo fácil. Puxa, agora estou ficando velho, tem que sair. Então, irmãos, esse mundo não é que seja o mundo, a palavra diz aquele que ama o mundo não ama a Deus, mas não é essa a questão. Nós gostamos do mundo e o Senhor está nos ensinando, é para gostar, não amar. Amar, nós amamos as pessoas que estão no mundo, mas não amamos o mundo. Por quê, irmãos? Porque nós temos vida eterna.
Imagine se o eterno Senhor amasse a cidadezinha do lugar tal. Não, o Senhor Deus não se prende ao mundo, ao universo, não. O Senhor Deus fez coisas eternas e contempla e gosta eternamente das coisas, mas o Senhor Deus não ama as coisas, o Senhor Deus ama as almas. Por isso o Senhor nos gerou a sua imagem conforme a sua semelhança, para amar. Então é por isso que a palavra diz, por mais complexo e lindo que sejam as músicas, as artes, as construções e até gente que faz arma, né? Equipamento bélico e se olhar muito para aquilo, tu vai dizer que lindo aquilo, né? Olha como aquilo ali foi feito e realmente é bonito, mas tu até esquece que aquilo ali foi feito para matar. Nós temos essa imagem conforme a semelhança do eterno Senhor, de olhar as coisas e entender e quanto mais complexo, se nós gostamos daquilo, deixa de ser complexo. Eu gostava de codificação de computador, então aquilo para mim não era assim, um sufoco, né? Era gostoso. Então, um grande empresário gosta de administrar uma empresa, para ele não é o fim do mundo. Pelo contrário, aquilo ali é a ilha dele, né? É onde ele se sente bem ali. Porque a existência não é pouca coisa, a existência é rica. E mesmo esta dimensão cuja glória é menor, porque Adão e Eva caíram, vocês sabem, é muito menor do que lá no paraíso. Mesmo assim, né? Nós ficamos maravilhados querendo fazer todas as coisas, ou pelo menos aquilo que gosta. Então, irmãos, o Senhor Deus existe. Essa é a diferença. E ele fez assim. Nós não julgamos, levamos a palavra da verdade. Existe a complexidade até nas religiões, e até sociólogos olham isso e acham bonito, e estudam a Bíblia e muitos nem creem, estudam apenas pela complexidade, como que as sociedades se formaram, como isso, como que aquilo. E ironicamente, interessante, é que muitas coisas estão dentro desta complexidade e apontam firmemente de um jeito, a humanidade é assim, a Terra existe há milhões e milhões de anos, ou bilhões, o universo se formou desse jeito, é um macaco, é tudo aquilo que a ciência fala. Nesta complexidade toda, o Criador fez os animais que têm a teoria da evolução, que não é teoria coisa nenhuma. Nos animais é prática mesmo. O que manda é o mais forte. E aí chega nos homens, sem Jesus, é o fato, sem Jesus, o que eles veem? Eu vou apontar para eles ou não? Se eu não fosse chamado, eu não saberia de Cristo. Eu ia olhar e ia dizer, sem Jesus, o que é? Nós somos como animais. Os animais matam uns aos outros, a gente pode matar também, né? É o mais forte. Não tem ninguém mandando, ninguém está vendo, eu sou o milionário, a gente que manda, é teoria da evolução. Eles chamam teoria da evolução, né? E na realidade é a prática da evolução, porque os animais praticam e eles também. Mas se chama teoria porque não tem ninguém que conclua este pensamento de forma eficaz. E ainda que o diabo, o Satanás, venha com muitos sofismas são pensamentos enganosos, fato é fato. O Senhor Deus existe e ele fez assim, ele fez esta complexidade bonita, tão bonita que sem Jesus nós podemos até cair no engano.
Porque assim, se eu for olhar, eu não preciso ser ignorante, eu posso olhar arqueologia, eu nem sei como é que chama, mas os estudos, é geologia também, né? E eu vou encontrar provas dos dois lados, né? Eu vou ficar encontrando prova de que Jesus existiu e de que o macaco e não sei o que, teoria da evolução e formação de planetas e vai bilhões de anos nisso. A complexidade é tal que fascina astrônomos a passarem a vida inteira olhando para cima, para as estrelas. Olha, eu não tiro mérito, mas que pena, né, irmãos, fazer isso sem Cristo. Sem perceber que essa glória toda é para honrar ao Senhor Deus. E aí procuram vida, não existe vida no universo. Isso está mais do que claro. Eu, para mim, quando vier um ET, eu vou dizer bom dia, boa tarde, boa noite. Vai me matar? Não, então vamos conversar. Não muda nada a Bíblia Sagrada. Então, se ressuscitarem um dinossauro, tudo que vier não muda nada a palavra de Deus. Por quê? Porque é fato. A partir do momento que uma alma se volta para o Senhor Deus é galardoador daqueles que o buscam. Mais complexo do que a complexidade, num bom sentido. Porque tem gente que vai falar de complexidade, é problema. Não, eu estou falando da maravilha. Que é termos uma existência tão rica, tão complexa e, no mesmo tempo, foi feito para nós. O programador que olha aqueles milhares de códigos e não vê complexidade nenhuma, acha lindo. O maestro que consegue acompanhar toda a orquestra. O cientista disso, o cientista daquilo, tudo isso é lindo. Então, é fato que existe o Senhor, o eterno Senhor, cuja brilhante mente do Senhor, ou seja, a mente brilhante do Senhor, brilhantemente fez todas as coisas. Tudo brilha. Até o brilho das estrelas glorifica ao Senhor Deus. Então, irmãos, tudo isso é maravilhoso. Mas quando vira a idolatria, o que é idolatria? É qualquer coisa que tira a tua atenção do Senhor Deus para as coisas. E fato é fato. Quem tem a revelação de Jesus Cristo sabe que Deus existe, sabe que Ele é o Criador, é nosso Pai agora, e sabe que nós, por mais que achemos alguma coisa, nós não sabemos nada. Então é por isso que a palavra diz: quem se glorie, que se glorie em Cristo. Aqueles que ainda estão se gloriando em si mesmos, quer dizer, em si mesmos estão se firmando no seu próprio entendimento, achando isso e aquilo, ainda estão obcecados, presos. Eu falei para vocês que até eu tinha uma mania de fazer lanterna, né? Lanterna. Que bobagem, né, irmãos? Hoje você compra lanterna por R$6, eu encomendei uma lanterna. Olha, um troço assim forte que R$6 uma lanterna que é um sol. Veio da China. Dura mais ou menos 1 hora e cabe na palma da tua mão. Fecha a mão, até aqui na minha frente. Olha o pregador viciado por lanterna. Se eu fecho a mão, ela some dentro da minha mão, irmãos, de tão pequenininha. E se eu ligo ela, ela tem um farolete, 2 faroletes, 3 faroletes. Se eu acender um só, parece que é um sol de noite assim. E aí a gente diz, como é que pode um negocinho tão pequeno ter uma bateria que acende tão forte e dura 1 hora? Até hoje eu não sei, mas dura bastante. Não cronometrei. E pior ainda, não usa pilha.
É bateria? Oh, antigamente era umas pilhas gigantes, né? É uma bateria tão miudinha que, olha, deve ser do tamanho de uma moeda lá dentro, não sei. Eu tinha e ainda às vezes me dá um negócio de querer montar uma lanterna. Eu tenho que me controlar. Ou é lanterna, ou é fio, ou é querer montar um aparelho de eletrônica, porque eletrônica tem muitas coisinhas que você pode montar, né? E eu passei a vida inteira obcecado. Eu tinha até uma invenção e hoje eu vi, essa semana eu olhei e dei uma risada, eu vi, puxa, agora é tarde. Porque há muitos anos eu podia montar o meu rodão, eu chamava de rodão, e eu poderia ter ficado rico com isso, né, irmão? Se eu sabia montar, eu deveria ter perseverado. É que eu não tinha, nunca tive dinheiro para comprar nada, mas alguns brinquedinhos eu comprei. Se eu economizasse, né, eu montaria. O rodão, o que que é? É uma espécie de uma haste. Imagine uma vassoura com gancho. E embaixo um motor e um sistema que faz essa vassoura te seguir no meio da rua, né? Parece ridículo, né? Acontece que muitos anos atrás, se as pessoas tivessem alguém que carregasse as compras no supermercado, ia ser maravilhoso, não é? Uma haste, uma máquina que tem só uma haste e você vai pendurando as sacolas e ela vai te seguindo, vai levando na calçada as compras para ti. Isso eu sabia montar muitos anos atrás. E algumas invenções eu tive, como muitas pessoas tiveram, que fizeram as coisas somente na mente, assim. Eu fazia pequenos testes, funcionou e eu parava, porque eu teria que ter dinheiro e inteligência para comercializar aquilo. E hoje, olhando os androides, quem que vai precisar de um rodão? Hoje tem até cachorro que é robô, né? E você coloca as compras em cima daquele cachorro e ele carrega para ti. Então, nós somos capazes de fazer até o que eu fiz, passar a vida com a mente maravilhada, observando a complexidade. Eclesiastes, este livro da Bíblia, o pregador diz que, olha, ele observou tudo que é debaixo do sol e ele acaba dizendo, vaidade, né? É pessimismo? Não é pessimismo. É que ele chegou a concluir também, né? Nós vemos lá Salomão com tudo que ele fez, no final ele pagou caro, né, irmão? Por quê? Por que pagou caro? Será que é por causa da idolatria dele e tudo? Também. Davi sofreu também, né? Por causa do pecado. Mas o problema é que não é que o Senhor Deus queira fazer mal. Não, o Senhor Deus não faz mal para nós. Você imagina Salomão com a sabedoria que ele recebeu do Senhor Deus, né? Ele adormeceu e o Senhor falou com ele. E aí Salomão já acordou sábio, ó. Mas ele foi usar aquela sabedoria e foi fazer coisas que não agradam ao Senhor. Tá bem, aí vocês imaginam depois o que aconteceu na mente daquele homem que tinha centenas de mulheres, ouro, riquezas. Ele conhecia tudo, ele resolvia tudo, ele se divertia com a existência, ele resolvia tudo, não é, irmãos? Semelhantemente, todos nós somos assim, nós nos alegramos de ver a existência e resolver, né? De entrar no meio, uma vez uma pessoa está fazendo um trabalho num curso superior aí, e ela me pediu ajuda. E ela disse assim, tu resolve esse trabalho aqui para mim, eu não consigo resolver isso aqui. É fulano de tal que tinha uma disputa, o outro queria isso, era uma briga, e ia dar uma briga muito feia. Ia sair morte, ia sair guerra. E eu sentei, comecei a escrever e já mandei de volta um texto explicando como resolver aquilo ali. E a pessoa leu e disse assim, puxa, que maravilha, parece que tu estava lá resolvendo, tu resolveu tudo, deixou todo mundo feliz. Mas por quê, irmãos? Porque eu gostava daquilo ali.
eu gostava de olhar o que eu posso fazer aqui no meio que eu vou deixar todo mundo feliz. Olha, né? Assim como eu gosto de mexer com fio, gosto de fazer isso, fazer aquilo, vocês também. Tem alguma coisa que a gente gosta, a gente vai lá e resolve, não é, irmãos? É. E o que é isso? São dons. Tudo isso vem do Criador. Nós olhamos a complexidade e olha, né? Só que nós não podemos nos firmar em nosso próprio entendimento. Não podemos fazer isso. Quando nós nos firmamos no nosso próprio entendimento, nós esquecemos do fato. Ao homem foi ordenado morrer uma só vez, ou seja, foi ordenada a morte. Aqui é um tempo. E mesmo quem não leu a Bíblia deveria pensar nisso. Olha, que negócio é esse? Agora vou alcançar a vida eterna e fica lá batalhando no próprio entendimento. Mas olha, mesmo que ele alcance a vida eterna para poder viver nessa maravilha, na complexidade, que é tudo muito bonito, ele deveria pensar, será que Deus existe? Eu vou falar com Deus para ver se Deus responde. Deveria, né? E por diversos motivos, ainda que expliquem isso e aquilo, não pensa assim. Ainda que venha um dizendo, olha, eu já falei com esse Deus, ele não respondeu. Não, não é assim, né? Se quer falar com Deus, que faça isso todas as noites, um pouquinho, e leia o Novo Testamento e leia com vontade. Mas não, normalmente é um que diz, eu já falei, não deu certo. O outro diz, eu já li, vi absurdos na Bíblia, mas não foi de coração. Não foi perguntar. Quando alguém lhe ofereceu uma posição nesse mundo, trocou Jesus pelo mundo. Já o cristão já diz assim, peraí, tem alguma coisa estranha aí. Eu não entendi, mas eu quero entender. Vou perguntar para o outro, para o outro, para o outro. E sempre vem a resposta. E o Senhor Deus olha e vê a alma que está interessada. E na hora certa, o Senhor Deus é galardoador daqueles que o buscam. E porque Deus é galardoador, Deus gosta de dar presentes. E o maior presente de todos é para uma alma saber que Deus existe, saber que foi chamada, saber que tem a vida eterna. Saber que a complexidade é muito maior do que a complexidade deste mundo. E saber que a alma está farta agora. Tem tudo. Eu tenho, por assim dizer, fiozinho, eletrônica, música, poesia, tudo que a gente gosta. O Senhor diz que nós temos muito mais na eternidade. É claro, nós temos o tempo eterno. Então, é uma colheita, o Senhor observa. E nós somos chamados, irmãos. Nós não apontamos para ninguém, estamos levando fato. Existe esse Deus. Quem vier com um interesse, esse Deus se manifesta no oculto, é claro, porque é assim. Porque cada alma tem que revelar em si mesma humildade, que é o primeiro atributo, a primeira característica que vem de Deus. Ou seja, a personalidade do nosso Deus, que é pessoa, não muda. O Senhor Deus é uma alma, mas ele é a alma perfeita, a única que vive eternamente e não muda. E as características desta personalidade são perfeitas, porque cada um tem uma personalidade, mas as características divinas são perfeitas, que é paz, amor, fidelidade, compaixão, tudo isso que vem do Espírito. Então, o Senhor Deus, ele observa as almas, e aí o outro vai reclamar, mas por que tu foi chamado e eu não fui chamado? Eu sempre repito, quer ser chamado, mostra a primeira característica divina, mostra que tu tem algo de amor. O mínimo é o quê? Se está matando, está roubando, né?
Tenha humildade, dá uma pausa nesse negócio aí e abra a Bíblia, porque o Senhor perdoa todos os pecados. Só não perdoa o pecado contra o Espírito Santo, que é aquela alma que bate o pé, que eu sou cientista, eu que entendo, e puf, morreu, coitadinho, cadê? Morreu achando que ia morrer, mas não morreu, né? Morreu na carne, todo mundo vê, acha que morreu, mas não morreu. Tadinho, tá lá no inferno. Pois é. E não é brincadeira, não. Porque não mostrou nada de Deus, não mostrou humildade nenhuma. A humildade é o primeiro atributo, a primeira característica que uma alma tem que mostrar, porque não é Deus quem tem que se humilhar, somos nós. Porque o próprio Deus, por amor, já se humilhou, não é mesmo, irmãos? Enviou o próprio Filho, que não é humilhação pejorativa, é o valor maior de quem vive eternamente porque recebeu vida eterna do Eterno Senhor. E o Eterno Senhor é o Eterno Senhor por quê? Porque é perfeito. E uma das características da perfeição é ser humilde. Aí você imagina um engenheiro mexendo numa máquina complicadíssima. Ele é humilde. Ele se prepara. Ele sabe que se ele mexer num botãozinho errado ali, mexer num fiozinho errado, explode tudo. Humildade é isso. Humildade é cuidado. É atenção, não é soberba. Não é estupidez. É, de uma forma bem tosca, explicando aquele que é desajeitado e tudo, não sei o quê, como um animal, sai destruindo tudo. Como cães. E nós somos a imagem conforme a semelhança daquele que é santo. Santo, santo, não erra, é perfeito. Por isso que o Senhor Deus está nos ensinando algo que é infinitamente mais do que a complexidade desse mundo. Por isso que o Senhor diz para olharmos para cima. Por isso que o Senhor diz para nós lavarmos nossas almas com a palavra. Porque a palavra de Deus é a palavra daquele que vive eternamente e conhece tudo. E aí o nosso sofrimento vai diminuindo, nós vamos, mais do que sabendo, agora nós vamos sentindo que não há nada complicado. Estamos nas mãos do Eterno Senhor. Somos almas dentro de um corpo de pó, num mundo complicado que cedo ou tarde vai tudo por água abaixo. E nós não vamos por água abaixo, nós vamos por água acima. Por quê? Porque é a água que vem de cima. Apesar de ser um trocadilho, uma brincadeira santa, é verdade. A nossa entrega em Cristo é o fato, é saber que crendo nele e declarando o nome dele, nós estamos posicionados como filhos, amamos. Toda a complexidade é bonita, mas não se pode abraçar tudo, porque tudo foi feito para todos. E ainda que haja tudo para todos, há pessoas que, com uma estupidez tal, desconsideram as almas e agem como se fosse abraçar tudo. E mesmo que aparentemente consigam ganhar o mundo, a palavra diz que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma. Mesmo se a vida fosse aqui, neste universo, o universo é tão grande que há tudo para todos, mas a estupidez humana não deixa. É a obsessão, né? Olha o pregador, quantas horas eu mesmo da minha vida perdi só olhando para uma lanterna. Parece bobagem, irmãos, né? Então, nesta pregação, eu devo ter gasto quase 1 minuto já falando de uma lanterna. Se eu somar toda a minha vida, eu devo ter perdido 1,
2 dias da minha vida, não sei, ou mais, pensando numa lanterna. Nós não precisamos ficar presos. Quem amar o mundo, o amor de Deus não está nele, né? Não. Nós gostamos de tudo, tudo é maravilhoso, mas não estamos presos. Agora nós temos o fato, a verdade que é Jesus. Isto nos leva ao título desta pregação, Deixe os mortos. E o texto principal está em Mateus 8, versículo 22. Jesus, porém, respondeu-lhe, segue-me e deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Olha aí, irmãos, ó, quase 1 hora de pregação e agora que saiu o título. Por quê? Para que nós tenhamos firme o entendimento do que significa isto. Antes de gravar esta pregação, eu gravei 2 pregações de 2 horas, só para vocês imaginarem. Na minha emoção, no meu entendimento, eu fiquei 4 horas pregando e apaguei. E agora a mesma pregação, a 5ª hora pregando, e o título da pregação sai só no meio, Deixe os mortos. Eu, no meu entendimento, fiquei obcecado pela mensagem e gravei uma mensagem aparentemente mais completa, porque se eu pegar toda a Bíblia, tudo se completa, até um ateu vai pensar assim, olha, se eu pegar, eu misturo um versículo desse com um versículo daquele, quem é inteligente faz isso, mas nós que temos a revelação de Jesus Cristo, pelo Espírito, sabemos que não é assim, não. Então, se eu me gloriar, se eu começar a achar que eu vou fazer, estou fascinado, não é isso, não. Tem que ser a mensagem do Espírito Santo que está em nós. Então, o título desta pregação, Deixe os mortos. Por quê? Porque nós fomos chamados. Nós fomos escolhidos. Já falei. O outro lá, por que tu foi escolhido e eu não? Então mostra humildade. Pronto, está resolvido. Não estou falando de vocês. Quem não quer ouvir, não ouça. Quem não quer aceitar Cristo, não aceite. Eu estou falando para os irmãos. Nós fomos chamados. Agora, para sofrer menos, o Senhor está dizendo, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. O texto, um pouquinho ampliado, está em Mateus 8, 19 ao 22. Vem um escriba e diz, mestre, eu quero te seguir-te-ei, para onde quer que fores. Então vem lá um escriba, uma pessoa que naquela época era importante. Imagina eu, um cientista, ou qualquer um, né? E diz, olha, eu vou seguir. Aí o Senhor Jesus joga um balde de água fria, né? O Senhor Jesus não vai dizer assim, olha, tu vai fazer muita lanterna comigo, fiozinho, eletrônica, programação, artes, poesia. Não, o foco do Senhor Jesus é ter tirado as coisas mortas. Mas por que, pregador? Por que essas coisas estão mortas? Por que agora que eu tenho a terceira idade, estou aposentado, estou na minha mansão, por que eu não posso deixar a Bíblia de lado? Eu quero fazer meu artesanato. Olha, você pode, mas você está mostrando que não ama Jesus. Ama pouco, né? Você está mostrando que não crê. Porque se você crer é dar crédito, é acreditar, é colocar confiança, é saber que é verdade. Se você não sabe que é verdade, não tem conexão, não tem vida eterna. Aquele que sabe que é verdade, ele vai dizer, puxa, melhor do que meu artesanato, que quer é seguir o Senhor. Então ali Cristo não deu um banho de água fria para espantar, né? Vem um escriba e diz, olha, mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores.
Será que não seria melhor, vamos dizer, no meu próprio entendimento, eu diria assim, puxa, Jesus deveria dizer assim, que maravilha, vem, vamos lá, vem cá, vou te explicar, dá um abraço, dá um beijo e não sei o quê. Aí, nesse momento, o Senhor dá um banho de água fria e diz assim, olha, as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Aí aquele escriba que disse, olha, mestre, eu vou te seguir para onde quer que fores. Ele ouve isso, parece um balde de água fria, né? Dizer, puxa, eu vim seguir um mestre, ele é enviado de Deus e ele me diz que agora o negócio vai piorar. E eu acabei de dizer que eu vou. Não, mas a minha cabeça, eu sou escriba, eu tenho lá o meu escritório, o outro tem um artesanato, o outro gosta de fiozinho, de lanterna, o outro gosta de fazer arma. E até aqueles que aceitam a Jesus têm esse banho de água fria no início, né? E é por isso que nós sofremos, irmãos. Sofremos porque ainda estamos obcecados. Porque é muito fácil ficar obcecado pelas coisas do mundo, né? Agora que eu sei como funciona, a nossa mente está na nossa alma, lembrando, irmãos. Mas a nossa alma está dentro desse corpo. As nossas almas estão andando mais devagar, até com a idade, mas a gente gosta de andar. Olha, quando a gente caminha, nem pensa, mexe os braços, nem pensa, né? Tá dirigindo um carro, nem pensa, mexe nos controles e assim toda a profissão. Depois que se acostumou, né? A complexidade deixa de ser complexidade, passa a ser lindo, né? Fazer parte da existência. Mas não é aqui. Então, se não é aqui, ficar preso nisso, isso virou o quê? Coisa de mortos. É por isso o título desta pregação, deixe os mortos. Não fique como mortos, não fique querendo fazer mais lanterninha. Mas agora que eu não tenho dinheiro, não tenho nada. Pregador, já quem conhece a história do pregador. E a lanterna tá tão baratinha. Já comprei uma, R$ 6. Agora eu posso comprar duas. O pregador que não tem dinheiro, quem sabe eu consigo comprar 10 para ver no que dá aquela luz, o sol na minha mão assim. Então, seja o que for, isso é uma explicação simples para vocês entenderem. Todos vocês e toda a humanidade, cada um está querendo fazer alguma coisa. É claro, isso é natural. Mas nós estamos o quê? Seguindo o caminho, a verdade e a vida. Seguindo o Senhor Jesus. Ainda estamos seguindo. Ainda estamos no caminho. É garantido. É rocha eterna, é o amém. Mas ainda não estamos na glória. Então Cristo diz para nós, olha, aquele escriba veio, Cristo está dizendo para os que vêm, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Nós somos ovelhas de Cristo. E a todo momento Cristo está dizendo, deixa isso para lá, é coisa dos mortos. Não, mas vamos, é bam, 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 bam. Hoje mesmo eu vi uma menina que se afastou. Mais uma que dizia que era cristã e até me disse uma vez, eu não sei porque tu está dizendo que eu não sou cristão. E eu fiquei quieto há muito tempo atrás, foi o Espírito me disse. Assim como tem um outro irmão, já falei para vocês, já mandei uma pregação para ele, ele nem respondeu. Isso é da ordem de Deus, eu não sei quem vai vir, quem se afasta, quem volta, não sei. A mensagem é para nós. O mestre está dizendo, deixe os mortos, olha, vai sofrer. Nós não perdemos a salvação.
Mas nós estamos olhando agora que nós sabemos do fato, nós sabemos do Senhor Jesus. Meu testemunho é verdadeiro, irmãos. Creia quem quiser. Não precisa crer no meu testemunho. Continue crendo no Senhor Jesus. Isto é que é importante. Mas eu dou testemunho sempre, ou quase sempre. Um dia eu gravo esse áudio. Falando muito rápido, dos 4 aos 51 anos de idade, eu tive o dom de ver os demônios entrando no corpo das pessoas. As pessoas sem Cristo não têm o Espírito Santo e os demônios entram. E depois que tu aceita Cristo, o Espírito Santo entra e não sai mais. Aí tu não perde mais a salvação. Aos 51 anos de idade eu aceitei o Senhor Jesus e há 10 anos nunca mais pude ver um único demônio. Ah, pregador, mas tu disse que a tua vida está ruim. Não, isso aí é mentalidade de ateu. O Cristo mesmo disse que, olha, a porta é estreita e apertada, tem perseguições, é difícil, há um príncipe nesse mundo, o diabo, Satanás. O pregador mesmo está explicando, olha, se tu está sem Jesus, demônios entram e te afastam e te dão tudo de bom, e tu ganha as coisas nesse mundo, mas perde a vida eterna. E nós já sabemos como funciona, por mais difícil que esteja, nós somos ungidos, sim, nós somos escolhidos. Nós somos abençoados pelo Eterno Senhor com todas as bênçãos celestiais. Então nós que já estamos agora salvos, fomos tirados da potestade das trevas. Cristão que é cristão não é porque diga esse é cristão, não. Uma vez que é cristão, o Espírito Santo entra e não tem como um cristão desistir, não desiste. O cristão sabe que tem um lago de fogo, não é imaginação, não é psicologia, não é nada. É fato. O cristão não vai dizer não para Jesus nunca, porque ele já disse sim. Então, quem diz sim para o Filho de Deus, entra o Espírito Santo e não tem volta. Glórias a Deus, é por isso que é chamado o selo do Espírito Santo. O fato, irmãos, é que nós fomos chamados e nós já fomos elevados de tal forma, não na soberba, não como aquele que diz eu sei tudo, tu não sabe nada, não. Nós fomos elevados pela mente de Cristo. A mente de Cristo está em nós, porque o Espírito Santo é Cristo. É o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo e os três são um. É o nosso Deus. Nós temos a mente do nosso Deus. A palavra diz isso. Então, até onde o Senhor Deus quer, nós recebemos revelações de como funciona toda a existência. Sabemos de Adão e Eva, mas tem milhões de anos e a ciência, geologia, arqueologia, é verdade. Tem a teoria da evolução, tem os animais que uns matam aos outros, mas dentro de toda essa complexidade nós temos a mente de Cristo. Temos o Deus vivo revelando que Ele é tão poderoso e tão complexo e tão bonito que Ele consegue, de forma brilhante, encaixar tudo isso. Eu não sei dizer para vocês, irmãos, porque eu não preciso ser ignorante. Eu sei que os animais agem pela teoria da evolução, eu sei que tem aí geologia, arqueologia, não sei o que mais, ciência de tudo, e realmente indica que a Terra, planetas, levaram milhões, bilhões de anos. E na Bíblia nós temos um tempo de 6.000 anos. Ah, pregador, então tu está dizendo que não acredita na Bíblia? Não mesmo, irmãos. Eu acredito piamente na Bíblia. Nossa descendência não é um macaco, não é. Ah, mas aí não tem o tal do homem de Neandertal? Eu não duvido, irmãos. Então fala, pregador, o que tu acredita na ciência do homem ou na Bíblia? Na Bíblia? Aí é que tá, irmãos. O Senhor Deus é o eterno Senhor.
A mente brilhante, a brilhante mente do Senhor, olha só o trocadilho, né? Fez tudo brilhantemente. E fez de forma tão complexa que eu posso não duvidar desse tal de homem de Neandertal, porque se vai lá a ciência, eu não vou ser estúpido, eu não. Eu não vou falar de coisas que eu não sei. Então eu não vi, não sei, mas eu não vou dizer isso é mentira. Eu coloco para mim, olha, eu acho que é verdade, tem esse tal de homem aí que era parecido com macaco. Parece, olha, pela ciência do homem, parece mesmo que a gente veio do macaco. Prestem atenção. Eu disse, parece. Mas quem que fez isso? Por que Deus fez assim? Se Deus quer que todo mundo saiba que Adão e Eva é desse jeito, nossa origem não é daquele tal de Neandertal, será que já existiu o tal de homem de Neandertal? Será que existiu o homem das cavernas? Eu não duvido. Eu sou cristão, eu creio no Senhor Jesus e em toda a Bíblia Sagrada, que é a palavra do Senhor Deus. Eu vi um anjo face a face, meu breve testemunho foi tão breve, dessa vez que eu nem falei do anjo, né? Dos 4 aos 51, podia haver demônios. Aos 51, aceitei o Senhor Jesus. Porque o Espírito Santo entrou em mim, eu nunca mais vi demônio nenhum. E no ano de 2020, o Senhor Deus me permite ver um anjo face a face, por 1 minuto. Não precisa crer no meu testemunho. Eu respeito Colossenses 2,18, ou seja, eu não estou fundando uma seita, não quero mudar a Bíblia, eu dou o testemunho. E o foco não é o meu testemunho. O foco é Jesus Cristo. Então, por que o Senhor fez assim? Não é? Um ateu poderia perguntar. Ah, não deveria então criar uma existência que não tivesse nem macaco? E por que os animais é tudo desse jeito, um mata o outro? Então é um exemplo, a gente pode matar também, né? Por que Deus fez assim para confundir a gente? Esses cristãos estão tudo errados. Então, irmãos, é por isso que eu digo que a pregação normalmente é para quem? É para irmão, é de irmão para irmão, é para o corpo de Cristo. E se um ateu escutar e se converter, é porque Deus chamou. Cristo diz: ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. E nós falamos o quê? O que Cristo fala. Deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Mas por quê? Por que é coisa de mortos? Agora estão descobrindo isso e aquilo. A gente veio do macaco mesmo. Deus não existe. Olha, começa a pular muito aí, começa a mostrar que não é mais irmão. Começa, tô afastado, tô nas coisas do mundo. Começa a agir igualzinho aquele que nunca recebeu a revelação de Jesus Cristo. Mas nós recebemos, irmãos. Nós quem? Eu não sei. Eu estou pregando para irmão, para irmã. E qual é a mensagem? Deixe os mortos. É para nós não sofrermos. Hoje mesmo, não sei se foi de madrugada, acho que foi bem cedo, não me lembro. Eu respondi a um post e disse: olha, na hora da morte tem gente que começa num terremoto a dizer: Deus meu, tá certo, tem que clamar, né? E tudo apavorado. Irmãos, eu passei por momentos que eu achei que ia morrer, eu não fico assim. Tudo bem, quem ficar apavorado, não tem problema, tem que clamar ao Senhor. E eu, no meu silêncio, eu clamo, eu posso dizer: Senhor, salva-me. Mas olha, eu às vezes faço isso sem pronunciar uma única palavra. Tranquilo, esperando a morte chegar. Por quê, irmãos? Porque isso é coisa de morto. Dizer que crê, mas não crê. E a vida eterna só vem do crer no Filho de Deus. João 6,29. Se crê no Filho de Deus, tem a vida eterna. Aí na hora de morrer, não sei o que, apavorado. Eu fico apavorado de ficar apavorado. Eu fico com medo de ficar com medo. Por quê, irmãos? Porque se eu ficar com medo,
Os outros eu não sei. Não perde a salvação, mas agrada muito mais ao Pai saber que tu estás tranquilo. Ah, pregador, mas vamos dizer que nem um vídeo que eu vi hoje. Tá lá um monte de irmãos nossos. Ah, tá, é irmão? Tá salvo, tá bom. Aí deu terremoto, aquele prédio parece que ia cair, né? E não caiu. Eles começaram a clamar: Deus meu, Deus meu. E ali, ou se o Senhor Deus fez alguma coisa, ou se por acaso o prédio não ia cair mesmo, o fato é que a cena é essa. Eles estavam em cima de um prédio e estavam clamando: Deus meu, Deus meu. Essa é a cena. E eu, irmãos, eu penso assim. Eu penso, talvez um irmão escutando assim também mude. Eu penso que alegra muito mais ao Senhor Deus saber que tem um filho que vai para a hora da morte rindo. Se não conseguir rir, porque está cansado, está com dor, vai despreocupado, sem medo. Porque a palavra explica tudo. Olha, se Deus determinou uma coisa, o Senhor diz para amarmos até os inimigos, o Senhor explica que foi Ele quem fez todas as coisas. Foi feito assim. Tudo e todos vêm de quem? Da onde que vai vir? Será que foi o fulaninho que fez o Satanás? O Satanás veio de Deus. E agora eu vou acusar o meu Deus? Não. Basta-nos saber que Deus existe e que Ele fala conosco. Imagina o que Paulo sentiu quando o Senhor disse: a minha graça te basta. Ah, pregador, não fala assim. É verdade, não dá esse sentimento, irmãos. Se vier a voz do Senhor dizendo: olha, tu não vai receber nada, ainda mais eu que vos falo, que quero a varoa, está mais para não do que para sim, né, irmãos? Já estou aqui desse jeito. Que quero o ministério, que quero viver não sei quantos anos, que quero ser forte. Imagina se o Senhor me disser: a minha graça te basta. Tu não vai receber mais nada. A verdade, irmãos, é que nós temos que receber isso antes do Senhor falar, porque o Senhor já falou para Paulo. Paulo que era Paulo, né? Isso é para todos. E por que a graça basta? Por que lá em cima do prédio estava o terremoto e todo mundo clamando: Deus nos salve, não sei o quê? Porque não receberam completamente. A partir do momento que tu recebe isso, tu vê quão grande é o que o Senhor Deus fez. Tu vai querer viver, vai querer, mas quando chega a hora, ainda que não seja a hora, mas se tu pensar que é a hora, se tu entender a mensagem, tu vai estar alegre, vai estar dizendo: puxa, se é agora, glórias a Deus, o que eu vou fazer? Se eu não posso mais ficar alegre de ficar nesse mundão e fazer artesanato, e pregar, e viajar, e amar, e não sei o quê, então é a hora de ir fazer isso e muito mais lá no céu. Tu tem que te alegrar, tu tem que mostrar que tu está indo com Deus e não contra Deus. O pecado que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo, porque é contra Deus. Cristão que é cristão ainda peca, mas não está contra Deus. A semelhança de uma mulher que uma vez no hospital estava lá e eu disse para ela: se viesse um anjo aqui agora e esse anjo te dissesse com todas as palavras: tu estás salva. Não interessa, tu estás salva, é a tua hora, mas tu pode escolher, tu quer ficar mais um pouco ou tu quer ir agora. Eu poderia dizer: Senhor, eu quero ficar, eu quero me casar com aquela mulher, eu quero não sei o quê. Mas eu jamais diria como ela disse. Ela dizia que a família dela é cristã, todo mundo é cristão, se orgulhava. Que um é pastor, o outro é isso, não sei o quê. E aí eu perguntei para ela: mas por que eu perguntei para ela isso? Que o Espírito Santo me mandou perguntar. Aí eu disse para ela: se viesse um anjo agora e te desse a escolha, tu pode ir agora, ou depois.
mais ou menos assim. Aí ela saltou, irmãos, e mudou o tom da conversa. Ela disse bem braba: eu não, mais ou menos assim. Primeiro, porque eu tenho muitas coisas para fazer ainda. Eu não posso dizer isso. Eu diria: sim, Senhor, eu quero me casar com aquela mulher, mas não são. Tudo que eu quero é nada perante os teus olhos. Eu apenas quero viver esse momento na eternidade. É diferente a resposta, né, irmãos? Agora ela não, eu tenho muitas coisas para fazer ainda. E depois, porque eu não sei se lá em cima é melhor do que aqui embaixo. Olha, se não sabe disso é que não está em Cristo, é porque ela está com medo, ela não tem vida eterna. É por isso que eu digo, irmãos, eu tenho medo de ter medo na hora da morte. Não é nem medo, eu tenho pavor daquilo. Ou seja, meu pavor é tão grande dessa atitude, eu não condeno. Tá certo, nós podemos, eu mesmo posso passar por uma coisa tão terrível que eu vou ter medo ali, né? Mas eu tenho pavor dessa situação que quando eu acho que eu vou morrer, e já aconteceu algumas vezes, quando eu acho que eu vou morrer, eu começo a sorrir. Eu começo a dizer, olha, agora é como uma palhaçada, eu penso, né? Que palhaço que eu sou. Eu vou fazer o que agora? Vou dizer não para o Senhor Deus? Eu já vi um anjo face a face, eu vi demônios. O Senhor Deus permitiu Hiroshima e Nagasaki, a bomba atômica, quantos morreram lá? O Senhor Deus permite que caia um avião com 500 pessoas, com 3.000 pessoas, e lá no meio tem cristão. O Senhor Deus permitiu a Segunda Guerra Mundial e lá tinha também Hitler. E quantos morreram queimados nas mãos de Hitler? Eu vou apontar o dedinho para o Criador? Eu não, eu não. Eu posso clamar? Posso, posso. Mas eu tenho assim uma coisa que nessa hora, irmãos, olha, se eu não estiver rindo, eu estou tranquilo. Até que chegue a dor e aconteça o que tem que acontecer e morra. Porque eu sei do meu Deus. Então, tudo que sai de Cristo, Cristo está dizendo, deixa para trás, é coisa de morto. Se tu tiver um pensamento diferente, nós temos, mas não é. Não é porque nós não estamos em Cristo, porque nós somos irmãos, fomos chamados. Nós às vezes temos por falta de vigiar. E aí nós sofremos. Às vezes o pregador olha uma lanterninha e olha, já quer fazer uma lanterna diferente. Viu o outro fazer, já quer fazer também. Uma lanterna, o que é isso? Coisa de criancinha. Para ver que dentro de nós tem aquela coisa, a gente quer, eu quero, né? Hoje, amanhã eu ganhar bem e tudo, se eu tiver uma casa, eu compro mais uma lanterna. Compra logo essa coisa aí. Para de pensar nessa coisa. Então, o nosso posicionamento é posição de filhos. E o nosso pai está dizendo, não somente no início da caminhada, porque aí veio aquele escriba, Mateus 8,19, e disse, mestre, olha só a pompa, né? A soberba, não parece, né? Parece humilde. Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. E a resposta do Senhor Jesus é um balde de água fria, né? O Senhor diz assim, as raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O Senhor está dizendo, olha, se tu diz que vai me seguir, vai chegar no momento que tu também, mesmo que tu seja milionário, tu vai se ocupar com as coisas de Cristo. Versículo 21. E outro de seus discípulos lhe disse, Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Aí o Senhor joga outro balde de água fria. Jesus, porém, respondeu-lhe, segue-me e deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Então, irmãos, nós sabemos
quando nós estudamos a palavra diz, de um lado não pode beber, do outro lado pode. De um lado tem o sábado, do outro lado o sábado, até quebrantar o sábado não tem problema. Estudem. De um lado um irmão que come isso, do outro lado um irmão que quer ser vegano, vegetariano, e um não pode falar mal do outro. A palavra é completa. Então aqui Cristo não está dizendo que tu não pode sepultar os teus próprios mortos, o pai, a mãe, tio, filho, amigo. Pode ir no cemitério, pode chorar no velório. Cristão que é cristão mesmo, não cai nessa de chorar um mês inteiro também, né? Chorar, mingar, se estrebuchar de manhã à noite. A tristeza pode durar até 6 meses, mas aquela extremo é um dia ali, 2, se deu. Mas não é isso que Cristo está dizendo. O Senhor Jesus, em Mateus 8, 19 a 22, tem 2 discípulos ali. O primeiro já diz assim, seguir-te-ei para onde quer que fores, mas o Senhor já viu a mente dele e já avisou, olha, as raposas têm covis, as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Tem irmão hoje que, olha, estou afastado. E eu disse, ó, tu pode até se afastar da denominação, mas tem que continuar sendo igreja, tem que continuar sendo a noiva. Não pode se afastar de Cristo. Mas no início era pulinho, deixa-me te seguir para onde quer que fores, era música, né? E Cristo avisa, olha, vai me seguir mesmo? Então é isso que te aguarda. Então um vem dizendo, animado, né? Seguir-te para onde quer que fores. E o outro já vem colocando condições. Senhor, mas permite-me primeiro ir sepultar meu pai. E a resposta do Senhor é essa, né? Segue-me. E deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. A mensagem qual é, irmãos? Até alguns explicam que naquela época, quando haviam um falecido, imediatamente eles já estavam sepultando. Então, se este discípulo viesse e dissesse, Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai, ele não estaria com o pai morto, porque se o pai tivesse morrido naquele dia, ele já estaria lá sepultando, é rápido. O início, né? Então, a palavra mesma diz que ali no versículo 21 e outro de seus discípulos. Olha, é discípulo. Vocês estão vendo que a mensagem é para nós? E o Senhor Jesus, ele não vem com amoricos, com falsidade, com floreios, não. Isso tudo nós temos. É um amor inconfundível que é o único amor, de fato. Cristão que é cristão e nós queremos florzinha, eu quero chazinho, eu quero tudo. Tudo que você imaginar, né? Beijinho, abracinho, e o homem não alcança, tudo isso vira namorico. Então, cristão, cedo ou tarde, vai aprendendo com o mestre. Olha, parece seco, mas não é, que Cristo é a nova aliança. Ele é o Cordeiro Pascal, ele é a nossa Páscoa, ele é a nossa salvação. Aliança significa, diferente do que muitos pensam, por exemplo, aliança entre nações, nós temos a estátua de Daniel, que é uma profecia de Daniel, e são governos que fazem alianças, se unem, naquela coisa vai dar certo, agora estamos unidos, vai ter um acordo de paz, tudo que a Bíblia diz vai acontecer. E quando vier aquela paz no mundo inteiro, não houver mais guerra nenhuma, aí virá destruição. Então, isto é a aliança, né, na mente do homem. Agora somos aliados, estamos juntos, ou seja, estamos no mesmo propósito. É fácil de entender, né?
duas pessoas que se tornam sócias numa empresa, são aliados porque os dois agora trabalham juntos e deu certo a empresa, não é? Mas a palavra diz que a aliança de homem aqui é tudo temporário, porque a aliança com Deus, que é o eterno Senhor, a palavra aliança tem um significado diferente de união, de junção, no sentido de estarmos querendo fazer algo dentro do nosso entendimento que é limitado. A palavra diz: quem se gloriar, que se glorie em Cristo, porque Cristo é o eterno Senhor, tudo tem um significado maior. Até a aliança com Deus, que é feita em Cristo pelo sangue do Cordeiro, não significa uma junção, significa união, mas é mais do que união. Junção, união são as alianças entre nações, entre governos, entre sócios numa empresa. Com Cristo ele é um noivo e nós somos a noiva. É mais do que união, é um casamento. É nos tornarmos um com Cristo. Isto é que é a aliança. É por isso que é usada a figura no Antigo Testamento, a palavra aliança vem desta figura em que eles faziam rituais com animais e eles cortavam os animais no meio. Aí tem uma explicação profunda, eu vou resumir aqui. Aliança não significa uma junção, significa mais do que união, significa um casamento. Nós somos um com Cristo. Mas para sermos um com aquele que é o eterno Senhor, nós temos que deixar para trás as coisas dos mortos. Ah, mas eu gosto de lanterna, ah, mas eu gosto de fiozinho, de programação, de dança, de balé, de crochê. Eu gosto de fazer isso no mundo e fazer aquilo. Tudo, claro, nós gostamos de tudo isso, mas a aliança com Deus, que é o eterno, exige que a gente corte essas coisas, separação. As coisas efêmeras, pois o Senhor diz que este mundo é efêmero. É isso que Cristo quer dizer. Segue-me e deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Porque os mortos estão fazendo coisas de mortos, mas não tão, pregador. Até a palavra diz que eu posso ter uma esposa, que eu posso ser milionário, que eu posso ser rico. Aí aparece um... Eu dou risada porque é cômico, né? Toda hora aparece a propaganda de um pregador, eu não estou pisando nele, nem vou falar o nome dele, que não é pregador, é autoajuda. Autoajuda é bom, mas ele vai misturar autoajuda com Cristo. Peraí. Então aí eu lembro dele falando assim, nem sei se ele falou isso, mas mais ou menos assim, Pitágoras já sabia disso. Eu por acaso estou falando mal de Pitágoras ou deste palestrante? Eu mesmo quero ser palestrante, mas o problema é que ele coloca Jesus no meio. Peraí, não coloque o mestre Jesus do lado de outros mestres. Ou você vai falar de autoajuda ou de ciência disso, ciência daquilo, ou você fala exclusivamente da ciência de Deus. Ou é o conhecimento do mundo, é muito bom. Quer falar de Pitágoras, autoajuda, energias, acordar cedo, ginástica, tudo isso é bom. Mas isso é uma palestra. E aí faço uma palestra separada para pregar o evangelho. Aí o cara já vai lá e diz assim, olha, Pitágoras já sabia disso, de Pitágoras até não sei quem, até Jesus Cristo. Opa, ele está citando um monte de nomes que não tem nada a ver. E depois coloca Jesus Cristo no meio. Não. Não existe aliança nisso, não existe união nisso. Que parte tem o Deus que é santo? Santo, santo, o eterno Senhor. Que parte tem o eterno Senhor com autoajuda? A Bíblia tem autoajuda. Se a gente lê Provérbios, aí o ímpio vai dizer, olha, errou. A Bíblia de vocês tem autoajuda. Como é que eu não posso falar de autoajuda e falar de Jesus também?
é que quando eu for falar na autoajuda que vem de Deus, eu não vou dizer que é apenas autoajuda, eu vou glorificar a Deus, eu vou dizer que é a ajuda de Deus. Aquilo não é autoajuda, não, aquilo é a ajuda de Deus. Então, irmãos, até aquele palestrante, às vezes eu não aguento, às vezes eu dou uma risadinha, mas não estou zombando dele, não. Poderia ser eu naquele engano, né? E ele vem e fala Pitágoras e não sei o que, mistura tudo, e tá tudo muito bonito, as coisas do mundo são fascinantes, aí lá no meio ele fala Jesus Cristo, pronto. O que recebeste de graça dai. Se é para palestrar sobre Jesus, então é pregação, é de graça. Não venda isso, não misture. Que parte tem o eterno Senhor com as coisas efêmeras? Autoajuda é bom, o mundo é bom, tudo isso é bom, mas é efêmero. Nós amamos a Cristo, adoramos a Cristo. O mundo nós gostamos, nem amamos o mundo. Mas, então, a mensagem é essa. O Novo Testamento, a aliança pelo sangue do Cordeiro, é isso, é um corte. Até quando duas pessoas firmavam um acordo antigamente, havia o costume, estudem isso, de cortar os animais no meio. Se era 2 bichos disso, um bicho daquilo, tem lá todo um ritual, dependendo dos bichos, cortava no meio, assim, para mostrar o que era uma aliança, é um corte. Mas por que cortar os bichos no meio? O que significa? Aqui o entendimento simplificado. Esta aliança que nós temos com o Senhor Jesus é isso, para com esse negócio aí do mundo, para. Ah, mas pregador, mas a Bíblia diz que tu pode ser rico, diz, mas também diz assim, olha, aquele que tem esposa, tenha como se não tivesse. Aquele que tem dinheiro, aquele que come, aquele que bebe, pode viver a vida. O Senhor Jesus não permite ser rico, mas viva sabendo que é para Cristo. Sabendo que cedo ou tarde vai acabar. Tem uns que olha antes que a vida termine, já faz o quê? Já corta o contrário. Em vez de fazer uma aliança com Cristo, faz uma aliança com o mundo. Aí sabe o que faz? Apostasia. Me afastei de Cristo, nunca mais li a Bíblia. Não tem assim? Tem, né? A pessoa esqueceu totalmente de Cristo, então ela fez um corte na vida dela, ficou do lado de lá. E a nossa aliança não é com o mundo, a nossa aliança é com Cristo. A gente pode viver o mundo, as coisas, até onde Cristo deixa. Quer comprar um doce, quer passear. A Bíblia explica, mas faça isso entendendo que, olha, aqui é tudo efêmero, a nossa aliança é com Cristo. Nós já estamos crucificados com Cristo. Cristo já disse, segue-me, não é para seguir o mundo. Então nós estamos vivendo no mundo porque nós precisamos do mundo, temos esse direito, mas no nosso coração é segue-me. Ah, está morrendo, o prédio está caindo. Eu já estou na aliança, eu já cortei isso, já entendi o segue-me. Se o prédio está caindo e eu estou sozinho, eu estou rindo. Glórias a Deus, vou pular, vou dançar até cair e morrer. Sim, eu sou assim. Ah, agora se tiver os outros, eu vou tentar. Senhor, por amor deles, eles não creem ainda, salvos, não sei o quê. Vou ficar triste pelos outros. Mas se eu estiver sozinho no barquinho, no mar ou no prédio, ou caindo numa colina e ninguém para me ajudar, eu vou estar o quê? Desesperado? Não, não tem desespero de tudo que eu já vi na vida. Eu dou testemunho, até um anjo. Então, irmãos, quem é cristão sabe de Cristo, é o fato. Sabe que é tudo maravilhoso, nós somos a imagem conforme a semelhança do Criador, nós somos feitos para ver beleza em tudo, mesmo na complexidade. Nós queremos mais de tudo. E é isso que o Senhor Deus nos deu, vida eterna. Então nós só temos que ter o desapego. Ah, mas Deus dá as coisas, eu não posso me apegar. Não é, é que não é aqui.
Lá na glória, tu vai se apegar de tal forma que tu nunca mais vai sair de lá. Olha, né? Então, Cristo diz assim, olha, com todas as desculpas, que ali em Mateus 8, 19 a 22, diz assim, aproximando-se um escriba, e depois diz, e outro de seus discípulos lhe disse. Então, a palavra está falando ali de um discípulo que veio com desculpa, olha, Senhor, permite-me primeiro ir sepultar meu pai. E nós também, a todo momento, estamos, às vezes, falando e às vezes com sentimento, né? Eu tenho que tomar cuidado, irmãos. Eu quero viver até os 137, eu quero casar com aquela mulher, eu quero, porque eu vi um anjo, eu sei que Deus é Deus, mas eu não tenho a mínima ideia, o Senhor não me falou se eu vou ter isso ou não. Me parece que não, irmãos. Porque a gente vai sentindo, né, irmãos? Mas eu não duvido, eu não sei se o Senhor vai me permitir, mas eu não posso ter o sentimento daquele discípulo que disse assim, Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Ainda que você não entenda se ele foi sepultar o pai dele naquele dia ou não, porque muitos estudiosos vão dizer que, olha, no tempo antigo ele estava dizendo, permite-me primeiro esperar o meu pai viver mais alguns meses, ou mais alguns anos, porque ele está velhinho, ou meses, né? E eu sei que ainda esse ano eu acho que ele vai morrer. Então, Senhor, deixa eu sepultar meu pai, viver com ele os últimos dias. Então, Cristo não disse assim, olha, segue-me, deixa teu pai para lá. Não, ele certamente, se o pai dele estava morrendo naquele dia, ele pôde sepultar o pai. Então, quando o Senhor diz assim, segue-me e deixa os mortos sepultar seus próprios mortos, o Senhor estava explicando, não tenha o comportamento de mortos. Mortos o quê? O Senhor não estava fazendo referência ao pai dele, não, mas ao comportamento de morto. O que é? A preocupação com o mundo, as coisas efêmeras. Os que estão preocupados com o mundo e não aceitam a Cristo. Olha, irmãos, estão dizendo que conseguiram a vida eterna em 2, 3 anos, e eu não duvido, né? Mas o que adianta ter vida eterna se, olha, se esbarrar e um carro atropelar o cara, ele morre. Não tem vida eterna aqui. Ainda mais que Hebreus 9, 27 diz que ao homem foi ordenado morrer. Não tem um tempo e esse tempo se cumpre. A hora que Deus determinou, as almas vão morrer. Ainda que um ache que tem vida eterna e viva 1000 anos, eu vou dizer, e daí? Lá atrás tem uns que viveram centenas de anos. Nós sabemos do fato, nós sabemos de Jesus Cristo, da verdade, do plano de Deus. Então é por isso que o Senhor quer dizer, segue-me. Em tudo que tu fizer, se o Senhor permitir, não te ilude, meu irmão, minha irmã. Tu que estás em idade avançada, te entrega nessa beleza de saber que tu estás em Cristo. É o propósito de Deus. Tu que és novo, nem pense em se apartar de Cristo. Procure entender a mensagem. Viva o mundo. Cristo não quer tirar a tua vida. Quem faz as coisas ruins nesse mundo não é Cristo. Viva até onde te for permitido. E viva mais ainda tu que és jovem, viva com esperança, sabendo que tu tens a paz de poder viver cada momento nesse mundo, sabendo que depois tu vai para a vida eterna. Mas não alimente aliança com o mundo, é falsa esperança. Por isso, a aliança em Cristo nos remete para o significado do que é mesmo uma aliança, não é uma junção, não é uma união. Nós não estamos apenas unidos, nós estamos casados com Cristo. Nós saímos daquilo que é efêmero do tempo do homem para o dia eterno.
porque Cristo é Deus que vive eternamente. Então, o único jeito de fazer isso, não dá para ficar com um pé no mundo e um pé em Cristo. Ah, pregador, mas e aí se a gente peca? Não, não é isso. É o teu coração, a palavra diz que onde estiver o teu tesouro, lá vai estar o teu coração. Ou seja, se as coisas do mundo forem o teu tesouro, então o teu tesouro não é Cristo. O teu coração vai estar onde? No mundo. Não, vai estar em Cristo. João 6,29. Se não crê no Filho de Deus, tu não vai para a vida eterna. Então tu pode viver as coisas, o que Cristo te deu nesse mundo, mas o teu coração tem que estar em Cristo, de tal forma que é uma aliança, de tal forma que tu estás casado, casada, nós estamos casados com um noivo. Aliança significa isso, um corte, é por isso que em contratos, muitas vezes eles sacrificavam animais, matavam os bichinhos e cortavam no meio, para mostrar o quão grave é se descumprir aquele acordo. Foi feita uma divisão, um corte. A aliança tem este significado, em que é feito algo grave, algo forte que separa. Então, quando nós aceitamos a Cristo, nós somos separados do mundo, ainda que a gente precise viver, pode ter mulher, pode ter homem, marido, esposa, filho, comprar carro e tudo que puder. Mas viva sabendo que tu estás numa aliança com Cristo. Viva sabendo que é efêmero, é temporário. Viva glorificando a Cristo. Já esteja em Cristo agora, porque quando chegar a hora do prédio tremer lá no terremoto, tu não vai ficar aí com medo. Tu vai glorificar o Senhor, glórias a ti. Tu vai alegrar o nosso Deus. Isso é aliança verdadeira. Então, é claro que aqui tem uma situação e outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. O que é isso? É o comportamento daquele que, puxa, eu gostava de programação, depois eu gostava de fiozinho, de lanterna, de fazer isso, de fazer aquilo, e puxa isso, e puxa aquilo. Será que isso? Será que aquilo? Até eu tenho que me vigiar, porque nós estamos salvos. Ali a palavra está dizendo, e outro de seus discípulos é discípulo, está salvo. Mas o sofrimento que traz em nossas mentes quando a gente não corta tudo isso, é uma aliança. A palavra está dizendo, segue-me e deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos, ou seja, deixa aqueles que já estão mortos, porque não fizeram aliança, estão presos nas coisas do mundo. Pode viver, mas não pode ficar preso. Quem ama o mundo não tem, o amor de Deus não está nele. Porque Deus não ama o mundo. O mundo cujo príncipe é o Satanás. Então nós gostamos porque apesar deste príncipe ser o Satanás, a árvore, o chão, os materiais, tudo é de Deus. Nós gostamos. Amamos as pessoas e gostamos do mundo, mas não amamos o mundo. Então, se nós tivermos o comportamento daquele que vem dizendo, Senhor, deixa primeiro fazer isso, Senhor, deixa primeiro fazer aquilo, o que acontece, irmãos? Nós sofremos. E é por isso que Cristo vem e diz assim, para todos os discípulos, seja no início, seja para nós. O Senhor diz, segue-me, é uma aliança. Já foi feita uma separação, a aliança é corte, corta todas essas coisas, separa. Deixa os mortos sepultar os mortos. Eles que já estão mortos, estão presos nessas coisas do mundo, não fica tu preso a isso. É uma separação total, é radical. Até o mundo vindouro, todas as coisas do mundo vindouro são completamente diferentes das coisas desse mundo. Olha, irmãos, o Senhor está nos preparando, é o nascimento da água do Espírito.
Então, segue-me. Deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Por quê? Porque tu pode ir lá sepultar teu pai, a tua mãe, ou seja quem for, mas não tem o comportamento de estar fazendo coisa como se fosse um morto. Um morto que vai sepultar outro morto. São mortos que acham que estão vivos, mas em seguida estão sendo sepultados. E nós não. Nós, ainda que morra, viverá. Olha que maravilha, né? Então, irmãos, o Senhor está sempre nos convidando para olhar para frente, porque a mudança é radical, é uma aliança que não é qualquer aliança, é a aliança pelo sangue do Cordeiro, o eterno Senhor. O único jeito de sair das trevas e entrar na luz é literalmente o corte, a aliança, cortar essas coisas, porque Deus, o Senhor, não tem parte com as trevas. O nosso cérebro de carne, nós estamos dentro desse cérebro, mas nós não somos esse cérebro, nós somos almas com uma mente. E nossas almas que têm essa mente estão dentro de um corpo. Então, até o nosso andar, o existir, é mais lento do que lá no céu, com um corpo glorificado. O nosso pensamento, por mais brilhante que sejam as coisas, a gente gosta de tudo, o nosso pensamento, ele está mais lento. Até o homem mais inteligente na face da terra, que acha que sabe tudo na soberba, ele está mais lento. Aquela Mariazinha, Dona Maria, que não sabe nem português, mas está salva, quando ela chegar no céu, ela vai ser mais inteligente do que mais inteligente na face da terra, porque vai receber um corpo glorificado. Então, Adão e Eva pecaram, e que parte tem o bem com o mal? Este mundo todo, por mais bonito que seja, comparado à glória eterna, esse mundo está contaminado pelo mal, porque Adão e Eva comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. E nós agora fomos transportados das trevas para o reino do Filho do seu amor, para a glória. Não tem como ficar com um pé no mundo e um pé em Cristo, não. Desse jeito vai tacar os pés no Senhor Jesus, não é? Como diz um irmão. Vai jogar pedra na cruz. É um corte, é radical. Nós não perdemos a salvação, mas por amor. O Senhor está sempre manso, né? Humilde, explicando. Segue-me. Olha, né? E deixa os mortos sepultar seus próprios mortos, ou seja, deixa essas coisas de morto, esses costumes, já não viu bastante, abandona. A palavra sempre nos diz para olhar para frente, né? Lucas 9:62. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Olha, porque se eu estou olhando ainda para o sistema efêmero, limitado da carne, de vez em quando a gente peca, né, irmãos? Mas não é para ficar olhando para isso, tu vai ficar preso nisso. Onde estiver o teu coração, é lá que você vai estar, né? Então o teu coração tem que estar em Cristo, tu tem que estar em Cristo. E Cristo está no tempo eterno, para frente. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Olha, se olhar para este mundo que já é passado, já está consumado, há uma ordem para terminar, está olhando para trás. Não está olhando para o reino de Deus que é eterno. Olha só. Então, irmãos, é uma palavra bem simples e o Espírito Santo coloca aquilo que cada um tem que entender. Veja, Mateus 8:21 diz: e o outro de seus discípulos. O Senhor está falando mansamente para discípulos, para aqueles que pelo Espírito
compreendem muito mais do que foi falado pela boca. Para diminuir o teu sofrimento, o Senhor diz: segue-me. Encerra, corta tudo isso. É uma divisão, é uma aliança. Aliança com Deus não é junção, não é apenas união, é um casamento. É meu noivo, estou casado com ele, seguindo com ele. A verdadeira vida que é Cristo começa lá na glória, então corta os pensamentos. Todos os conselhos, sofismas, pensamentos complicados que te afastam de Cristo, encerra. É o segue-me do Cristo na frente, está dizendo que é um corte, é uma aliança. Porque tu já estás do outro lado, já estás selado, selada pelo Espírito Santo. Já estás unido com Cristo. E Cristo diz que o reino dele não é deste mundo. Então, nossa pátria não é aqui, a palavra diz. Nossa pátria é nos céus. Cristo foi preparar moradas e voltará para nos buscar. Está dizendo a palavra várias vezes que não é aqui. Que é uma separação total de Deus, o que o mundo fez, desde Adão e Eva. E porque Adão e Eva comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, o Senhor Deus disse que eles quebraram a aliança. Começou dizendo, olha, a partir de agora, tu mulher vai ter dor no parto e não sei o que, para trabalhar vai ser mais difícil, vai ter que plantar e não sei o que, e parará. Eles quebraram a aliança, ou seja, a divisão que há entre o bem e o mal, Adão e Eva passaram de lá um cadinho para cá, botaram um pé lá, um pé cá. Aí não tem, o seu Deus não tem parte. Por misericórdia, o Senhor Deus proveu todas as coisas para que todos que nele creem pudessem voltar. Mas o fato é que Adão e Eva quebraram aquela aliança. Só que Deus não quebrou a aliança existe, o corte existe, a separação existe, a linha existe. Tanto é que o Senhor Deus expulsou eles do lado de lá, do Éden, e eles vieram para o lado de cá. Existe um corte, uma separação entre o perfeito e o efêmero, o imperfeito, que é este mundo. E agora que nós nos casamos com Cristo, nós fizemos uma aliança com Cristo, nós pulamos daqui para lá, nós fomos transportados das trevas para o reino do Filho do seu amor. E tudo que nós estamos fazendo é... A salvação não se perde, então nós estamos fazendo o quê? Ganhando consciência das palavras do Senhor Jesus, que nos diz a todo momento para não sofrermos muito, simplesmente o Senhor diz, segue-me, deixa tudo isso para trás, essas coisas de mortos, essas questões, segue-me, olha para mim, o Senhor está dizendo isso, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E porque nós somos ovelhas de Cristo, a cada mensagem de Cristo, nós seguimos a Cristo cada vez mais e cada vez mais nós deixamos as coisas de mortos para trás. Aqueles que estão agarrados neste mundo, nós estamos cada vez mais agarrados nos pés do Senhor Jesus. Glórias a Deus por essa aliança que fez um corte, uma separação, nos lavando de nossos pecados e nos transportando para o reino do Filho do seu amor. Amados irmãos, fiquem na paz do Senhor Jesus.